A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da primeira igreja de criança em Campinas. Atuo há mais de 20 anos na área de evangelização e discipulado de crianças e esse é o nosso curso Missiologia Urbana com Crianças. Essa aula de número 2, nós vamos falar sobre os grupos de crianças a serem alcançados pela missiologia urbana. Nós vamos entender nessa aula que existe vários grupos de crianças que precisam ser alcançados, que precisam ser evangelizados e discipulados, e nós queremos despertar no teu coração esse desejo de trabalhar para essas crianças, desenvolver projetos de evangelização e discipulado para essas crianças. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o teu comentário no final da aula, diga se gostou ou não gostou dessa aula. Tudo isso é muito importante para tornar o nosso canal mais relevante. Falar em missiologia urbana é compreender que as crianças que vão ser alcançadas estão à nossa volta. Muitas vezes na comunidade perto da tua igreja, muitas vezes no bairro em que você mora, essas crianças estão esperando alguém que se dispõe a evangelizá-las e discipulá-las. Muitas vezes nós não entendemos o grande grupo de crianças que estão esperando ouvir a palavra de Deus através da minha e da tua instrumentalidade. Nós vamos falar alguns grupos específicos que devem ser trabalhados para podermos alcançar essas crianças nos grandes centros urbanos. O primeiro grupo de crianças que nós vamos trabalhar são crianças em situação de risco ou crianças em situação de rua. Pastor, o que é uma criança em situação de rua? Essa criança em situação de rua, ela tem uma casa, ela tem pais, ela tem educadores, só que uma coisa acontece, muitas vezes nas comunidades, quem mora em comunidade sabe, o pai, a mãe trabalha, muitas vezes não tem condição de deixar essa criança numa creche ou pagar alguém que vai oferecer um trabalho de cuidado de qualidade dessa criança. Então, muitas vezes dentro dos grandes centros urbanos, nós temos crianças em situação de rua. São aquelas crianças que têm uma casa, têm uma família, mas no período que não estão na escola, estão andando pelas ruas, fazendo muitas coisas erradas, muitas vezes sofrendo abuso, como já falamos. Então, são crianças em situação de rua. Onde estão essas crianças? A maior parte delas nas favelas e comunidades da cidade. Então você vai encontrar essas crianças. Então é muito comum para quem trabalha com evangelismo de crianças, como eu faço, sair pelas ruas e encontrar essas crianças sem a supervisão de um adulto, indo em vários lugares, caminhando, às vezes brincando e muitas vezes se colocando em situação de risco, porque não tem a supervisão de um adulto. Então é muito importante, pastor, o que essas crianças em situação de rua precisam? Elas precisam de trabalhos fora do horário da escola. Então a igreja desenvolver trabalhos que vão alcançar essa criança fora do horário da escola. Uma grande estratégia para isso são as tardes de brincadeira. Então ter momentos de recreação e lazer sadio com essas crianças, trazer essas crianças para a igreja, para um espaço locado pela igreja, para ter uma tarde de brincadeira, mas sempre pensando na evangelização e discipulado. Então aqui na Igreja da Criança em Campinas, toda atividades que nós vamos fazer com as crianças, sempre haverá um momento de reflexão da palavra de Deus. Então as crianças em situação de rua, elas precisam estar ocupadas no período fora do período escolar. Então a igreja pensar nisso, numa tarde de brincadeira, ou trazer para dentro da igreja um trabalho de reforço escolar. Já fizemos muitas vezes dentro da igreja, tínhamos uma irmã voluntária psicopedagoga para dar assistência. Muitas vezes a criança tem lição para fazer, o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo de ajudá-la na lição, então nós fazemos esses trabalhos que vão ajudar essas crianças. Então o primeiro grupo de crianças que devemos trabalhar para alcançar, crianças em situação de rua. Segundo grupo de crianças, o nome até parece semelhante, mas é um grupo diferente, são as crianças de rua. Pastor, quem são as crianças de rua? Embora elas tenham uma família, essa família não tem um lar, não tem uma casa para morar. Normalmente nós vamos encontrar essas crianças debaixo dos viadutos com seus pais, em praças públicas, em alguns lugares que não são próprios para moradia, porque a família não tem um lugar para morar.
Então, esse grupo de criança é muito importante. Aqui na cidade de Campinas, onde moramos, nós vemos muito trabalho com moradores de rua, pessoas que se dedicam a trabalhar com moradores de ruas, com usuários de droga, mas não vemos esse trabalho com as crianças, algo específico para as crianças. Então, essas crianças de rua, elas precisam, primeiro, de um lugar digno de moradia. Então, orarmos e buscarmos ajudar essa família a ter um lugar digno de moradia. Outra coisa, elas precisam também de alimentação. Muitas pessoas que estão morando nas ruas não têm situação financeira para adquirir o básico para alimentação. Então, pensar num projeto que vai dar assistência, proteção a essas crianças e alimentação. Outra coisa, fazer trabalhos de proteção. Muitas dessas crianças de rua sofrem abusos, passam por situações terríveis. Então, nós precisamos alcançar essas crianças. Talvez aonde você mora tem uma grande comunidade de rua e precisamos de trabalhos específicos para essas crianças. Então, desenvolver trabalhos que levem alimento, que levem proteção, que levem cuidado para essas crianças, vão fazer muita diferença dentro da evangelização de crianças na missiologia urbana. Então, nós temos de trabalhar para alcançar as crianças em situação de rua. Devemos trabalhar para alcançar as crianças de ruas, é muito importante. Outro grupo de crianças que nós precisamos trabalhar para alcançar são as crianças de família desestruturadas. Então, muitas vezes a criança ela está dentro de uma família, mas essa família está desestruturada. Muitas vezes por um casamento que não está legal, outras vezes pelo divórcio, outras vezes pelo falecimento de um dos pais. E essa criança está vivendo essa situação dentro de um lar desestruturado. Pastor, o que nós podemos fazer para esse grupo de crianças? Primeiro, essas crianças vão chegar com muitos traumas emocionais. Então, oferecer acolhimento emocional para essa criança, cuidar dessa criança é muito importante. Outra coisa importante, essas crianças vão muitas vezes ser vítimas de abuso. Então, dar assistência para a família em caso de abuso, dar assistência à criança é muito importante para quem está trabalhando com missiologia urbana. Então, é um assunto muito interessante para você, são trabalhos de prevenção ao abuso infantil, saber identificar sinais de abuso infantil, tudo isso é muito importante para aqueles que vão fazer o trabalho de missiologia com crianças. Então, crianças de família desestruturada é outro grupo de crianças que precisa ser alcançado. Nós aqui na Igreja da Criança temos muitas crianças nessa situação. As crianças vêm carentes de afeto, de palavras de ânimo, de palavras de consolo, de atenção realmente. Então, quem trabalha nessa área deve se voltar a fazer de maneira digna e alcançar essas crianças. Então, primeiro grupo, crianças em situação de risco. Segundo grupo, crianças de rua. Terceiro grupo, crianças de família desestruturada. O quarto grupo que nós devemos trabalhar para alcançar dentro da missiologia urbana são crianças com necessidades especiais. Infelizmente, quando se fala de inclusão, principalmente na área infantil, pouco se faz. Pastor, o que são crianças com necessidades especiais? São aquela criança que possui uma deficiência, uma limitação, que precisa de um olhar especial, precisa de atividades adaptadas, precisa de alguém que coloque a ajudá-la. Então isso é muito importante, alcançarmos as crianças com necessidades especiais, sejam elas de necessidades intelectuais, sejam necessidades físicas ou necessidades sensoriais. Pessoas que vão se dedicar a alcançar essa criança. Uma coisa importante para alcançar esse grupo de crianças são atividades adaptadas e aulas bíblicas adaptadas. Muitas vezes nós achamos, não, a criança tem de se adaptar à programação, a criança tem de se adaptar à aula bíblica que vai ser dada. Não, para alcançarmos crianças com necessidades especiais, nós precisamos de programações inclusivas. Lembrar, eu vou fazer um trabalho com criança, eu tenho um grupo de criança cadeirante na igreja,
aonde vai ser feito, vai ter acessibilidade, vai dar estrutura para essa criança. Olha, eu tenho uma criança que ela tem uma necessidade intelectual. Como é que meus professores estão preparados para lidar com essa criança? Como é que as crianças do Ministério Infantil estão preparadas para lidar com essas crianças? Então, pensar nisso em atividades e aulas adaptadas, inclusivas, é muito importante para alcançarmos crianças com necessidades especiais. Então, missiologia urbana também trabalha para alcançar crianças com necessidades especiais. E o último grupo que nós vamos trabalhar, são vários grupos, tem mais grupo, mas dos mais importantes, crianças de refugiados ou estrangeiros. Nós, num grande centro urbano, sabemos que isso é uma realidade. Eu moro na cidade de Campinas e é muito comum encontrarmos haitianos aqui, crianças que vieram lá do Haiti. Aqui tem boliviano, tem venezuelano, tem várias outras nacionalidades dentro da cidade que eu moro. E nós precisamos desenvolver trabalho para alcançar essas crianças. É muito difícil trabalhar com essas crianças sem estar preparado. Por quê? A primeira grande barreira que você vai encontrar é a barreira dos costumes, a barreira da tradição. Então, saber daquele povo, seus costumes, quais suas religiões, quais suas práticas religiosas, preparar para alcançar essas crianças através disso é muito importante. Nós trabalhamos com muitas pessoas de fora, então uma coisa interessante, recebemos um grupo de missionários lá da Bolívia e quando chegaram eu fui abraçar, como é costume aqui no Brasil, e a moça, uma das missionárias jovens, tomou um susto, porque não tem esse costume. Então nós brasileiros temos costume de apertar a mão, abraçar, conversar. Muitas dessas crianças, a cultura deles é diferente, então nós precisamos estar adaptados para isso. E outra coisa, trabalhar também com a barreira linguística. Muitos países não falam a língua portuguesa, estão aprendendo a falar a língua portuguesa. Então, se preparar para quebrar essas barreiras, alcançar essas crianças é muito importante. Então, primeira coisa importante dessa aula, entender quais são os grupos que vamos trabalhar. Primeiro, crianças em situação de rua, são aquelas que passam longos períodos na rua sem a supervisão do adulto. Como é que vamos alcançá-las? Com programações fora do horário da escola, dentro da igreja, para trazer essa igreja. Crianças de rua, como é que vamos trabalhar com essas crianças? Elas não têm um lar físico, elas não têm a comodidade de uma casa, então nós vamos aonde elas estão oferecer o apoio para ajudar a família, muitas vezes a alcançar um lar, outras vezes trabalhar com alimentação e proteção dessas crianças, orientar seus pais para alcançar essas crianças. Crianças de família desestruturada, como é que vamos fazer? Vamos fazer o acolhimento emocional dessas crianças, observar e tratar casos de abuso, ajudar a família a se adaptar para dar algo bom para essas crianças. Então, isso é muito importante. Crianças com necessidades especiais, como é que vamos trabalhar? Com programações e aulas inclusivas, olhar e conhecer a necessidade da criança e trabalhar com esse tipo de coisa. E muito importante, crianças estrangeiras ou refugiadas, conhecer a cultura do povo, buscar quebrar a barreira da língua e trabalhar para que essas crianças conheçam Jesus. Então, esses grupos de crianças estão dentro dos centros urbanos e precisam ser alcançados. Pastor, quais são as deficiências? Por que não conseguimos alcançar essas crianças com sucesso? Algumas coisas precisam ser corrigidas. Primeiro, falta de programações voltadas à evangelização e discipulado de crianças. E quando eu falo de programação, é programação intencional. O que quer dizer? Não é um evento que se vier uma criança, não. Eu tenho intenção de trazer essas crianças que não são cristãs e trabalhar para o crescimento delas. Então a igreja precisa de programação intencional de evangelização e discipulado de crianças. Você que está assistindo o meu curso, talvez você é um líder ou faz parte de um grupo. Quantas vezes no ano é pensado em trabalhos de evangelismo de crianças dentro da tua igreja? Quantas vezes é pensado quando se faz uma festividade dar continuidade através do discipulado infantil a essas crianças que se achegaram? Então tudo isso é muito importante. Então primeira barreira que precisamos quebrar, precisamos de programações de evangelização e discipulado dentro da igreja de uma forma constante e frequente. Então é muito importante isso.
Segundo, precisamos de pessoas preparadas e treinadas para trabalhar com essas crianças e ajudá-las a conhecer a Jesus. Então é muito importante a capacitação do missionário que vai trabalhar com missiologia urbana. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, tem desejo de trabalhar nessa área, nós do Instituto Barak temos um curso de especialização no discipulado de crianças. Você vai aprender a evangelizar e discipular essa criança através deste curso. Se você tem interesse de se aprofundar no assunto, WhatsApp 19 98 16 80 12. Faça a sua pergunta para nós vamos te ajudar. 981 16 80 12, nós vamos te ajudar nesse trabalho de discipulado de crianças. Então aprenda um pouco mais. Então, falta de pessoas qualificadas para esse trabalho é muito importante, nós temos essas pessoas. Outro grande problema, falta de investimento. Muitas vezes um trabalho de evangelização, você vai precisar do lanche, você vai precisar da passagem para aqueles que precisam vir para esse trabalho. Então é muito importante isso, você trabalhar, investir nessa área. E, por fim, falta de uma liderança atuante. Então nós precisamos de uma liderança atuante para trabalhar com essas crianças. É muito importante alcançarmos as crianças em situação de risco. Então esses grupos precisam ser alcançados. Se você tem o desejo, o amor de Deus move o teu coração, se aprofunde na área da evangelização infantil. Papel e caneta na mão, senha 2, 3 e 4, você vai enviar no final da aula 4 para receber o certificado. Senha de número 2, as crianças estão à nossa volta, olhar com amor é o nosso dever. Senha de número 2, as crianças estão à nossa volta, olhar com amor é o nosso dever. Senha de número 2, as crianças estão à nossa volta, olhar com amor é o nosso dever. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 981 16 80 12, nós vamos te ajudar. Lembrando que o WhatsApp 19 98 235 2607, nós estamos com dificuldade nele, estamos com dificuldade de te atender. Então temos esse outro WhatsApp que vai te ajudar a mandar as senhas para receber o material. WhatsApp 19 981 16 80 12, Instituto Barak, abençoando vidas pelo conhecimento. Fique na paz do Senhor. Aula de número 3, não perca características do evangelista de criança. Eu quero evangelizar criança. O que eu preciso ter para fazer isso? Deus vai te abençoar. Instituto Barak, abençoando a tua vida com conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.